ambiental por parte do banco. Então, peço a Laura que, se possível, faça a sua apresentação em torno de 20 minutos. Né? Pois não, fique à vontade. Boa tarde, eu queria agradecer ao deputado Jaime Martins pelo convite, em nome do BNDES, a diretora Marilene Ramos, agradecer ao João Paulo Papa aqui pela mesa, e vamos falar um pouco dos desafios do setor de saneamento. Bom, eu acho que esses números, né, para quem conhece o setor, todo mundo já conhece muito bem, né? A questão de R$1 investido em saneamento evita R$4 em gasto de saúde, né? A questão de geração de emprego, né? Se forem investidos os 304 bilhões do Plan SAB, que está sob revisão agora, só em água e esgoto vai gerar mais ou menos 12 milhões de empregos. A questão de produtividade do trabalho também, investindo em saneamento, você melhora a produtividade do trabalho. São 217 mil afastados por ano, se perde 17 horas de trabalho em média. E a questão da falta de esgotamento sanitário faz a contaminação aí dos nossos recursos hídricos, né? Então, a gente tem redução de mortalidade infantil, melhorias na educação, aumento de produtividade, expansão do turismo e valorização imobiliária e a questão de poluição de rios e preservação de meio ambiente. Aqui a cobertura de serviços, né? As companhias estaduais de saneamento são grandes responsáveis aí por grande parte dos serviços e a gente tem muitas diferenças regionais, né? Tem empresas que têm grande índices de coleta de água e esgoto, algumas que têm grandes índices de coleta de água, mas não de esgoto, e alguma parte aqui que está ruim tanto em coleta de água quanto esgoto, e muitas diferenças regionais, né? Na questão de adequação de recurso de resíduos sólidos, né? Apesar da lei de resíduos sólidos ter passado em 2010, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, você não conseguiu aumentar a destinação adequada de resíduos sólidos de forma significativa ao longo do tempo. A gente consegue coletar o resíduo sólido, mas a gente não consegue fazer a destinação adequada e muito menos reciclagem. E a gente tem diferenças regionais muito grandes. Na parte do norte e nordeste, só de 30% a 35% dos resíduos sólidos têm destinação adequada, enquanto no sul e sudeste é mais ou menos 70%, que leva essa média aí de 58% do Brasil. Mas aí, um estudo do Trata Brasil, que eu acho interessante trazer, né? Se você conseguisse a universalização de água e esgoto na região da Baía de Guanabara, você teria uma valorização imobiliária de 22,8 bilhões de reais, uma economia com saúde pública de 7,7 bilhões e um aumento no turismo de 800 milhões de reais. Em Rondônia também a gente fez esse estudo, a CAERD nos procurou, né? Valorização mobiliária aí de 2,6 bilhões, saúde pública e economia de 1,1 bi e 200 milhões de reais para o turismo. E aí aqui a carteira de saneamento do BNDES, né? O BNDES é muito grande, o BNDES só começou a trabalhar com saneamento mais forte a partir do PAC 1, em 2007. Tradicionalmente, o financiamento de saneamento é feito pela Caixa Econômica Federal, que tem os recursos do FGTS e que administra os recursos do Orçamento Geral da União. Então, vocês veem aí que é uma carteira muito pequena, perto da carteira do banco, que é uma carteira aí de quase de ativos totais aí de mais de 900 bilhões de reais. Então, a gente tem uma carteira hoje, né, o saldo devedor é mais ou menos 6 bilhões, que foram 17 bilhões, mais ou menos, de investimentos em saneamento. E o nosso grande cliente, que também reflete quem mais investe no setor de saneamento, são as companhias estaduais de saneamento, né? A gente tem 44 operações aí, com 10 bilhões de reais. Resíduos sólidos, como eu disse, é um desafio maior do que água e esgoto, eu acho. A gente tem só 700 milhões de reais aí em carteira. Esse ano foi um ano muito ruim para aprovações de operações. A gente vai ter só uma operação aprovada ao longo do ano todo. A gente está destravando aí as questões que ficaram de restos para liberar de PAC 1, PAC 2.
Esse ano a gente teve acho que como a economia como um todo teve muito poucos investimentos e as liberações são de contratos já feitos, né? E aí a forma de atuação do BNDES, né? O BNDES dispõe de instrumentos de diversas formas. Eu vou falar mais aqui da questão de financiamento tradicional. A gente pode fazer o financiamento tradicional, subscrição de debêntures simples, né, que a gente faz muito com as companhias estaduais de saneamento quando elas não têm a questão do descontingenciamento, né, da 2827. Debêntures conversíveis, já fizemos uma operação no passado com a Copasa. Subscrição de ações, nós temos ações em carteiras da Copasa, da Sanepar, Sabesp, acho que não temos, e cotas de fundos de investimento em participação. E aí, como é que pode ser a operação, né? Pode ser uma operação direta, o empresário ou a companhia estadual de saneamento vai ao BNDES, são projetos acima de 20 milhões de reais de financiamento, e a gente tem essa linha de saneamento ambiental e recursos hídricos que pega desde a parte água e esgoto até a gente pode financiar também drenagem e a parte de resíduos sólidos. E a gente também pode importar bens de capital sem similar nacional. Por exemplo, se tiver uma planta de incineração de resíduos sólidos para geração de energia, a gente pode financiar se não tiver similar nacional, mas aí o custo é o custo de mercado, não é a TJLP. Ou as operações indiretas, né? Que o empresário ou a empresa vai para uma instituição financeira credenciada e a gente faz o projeto indiretamente, ou o BNDES automático para projetos até 20 milhões de reais, ou o Finame, que a gente tem um rol de equipamentos aí para o setor já cadastrados, que a gente pode financiar. E aí, o que a gente precisa do beneficiário, né? Capacidade de pagamento, cadastro comercial satisfatório, estar em dia com as obrigações fiscais e previdenciárias, não estar inadimplente com o BNDES, nem em regime de recuperação de crédito, e dispor de garantias para cumprir o risco da operação e a questão de legislação ambiental, né? E aí, todos os empreendimentos que a gente pode financiar com essa linha de saneamento ambiental e recursos hídricos. Abastecimento de água, esgoto sanitário, efluentes resíduos industriais, resíduos sólidos, gestão de recursos hídricos, recuperação de áreas degradadas, desenvolvimento institucional, se a empresa quiser fazer um investimento lá na questão de implementação de sistemas de controle, SAP, são investimentos que a gente pode desenvolver. Despoluição de bacias, drenagem, racionalização de uso de recursos hídricos, preservação e recuperação de mananciais e planos de estudos e projetos. E aí, aqui são os custos, né? A taxa de juros é a TJLP, que hoje está em 7,5%. Tem uma margem para cobrir despesas operacionais, que é 1,5% hoje, e a margem de cobertura dependendo do risco de crédito do beneficiário, que é de 1 a 4,18%. E aí o prazo é até 20 anos, é analisado caso a caso a questão do fluxo de caixa do projeto, em quanto tempo aquele projeto começa a gerar receita suficiente para pagar o investimento. Normalmente, a gente tem um prazo de carência, que também depende da implementação do projeto, e a nova diretoria do BNDES, que assumiu em junho, explicita, né, já publicamente, que a questão de saneamento ambiental é uma prioridade para o banco, e o banco, na questão da TJLP, que é um recurso escasso, né, a questão de saneamento ambiental é um setor priorizado. Então, é um setor que tem a maior participação em termos percentuais de projetos em TJLP, que é 80%. Então, aqui um esquema, né, mais detalhado de como é que se entra com o projeto lá para o banco. Todas essas informações que eu estou passando aqui para vocês de como pedir um financiamento para o BNDES estão disponíveis no site do banco. Então, a empresa entra com uma carta consulta. Essa carta consulta é avaliada a política operacional do banco, a questão de análise cadastral do beneficiário, a análise de risco de crédito, se ele tem limite ou não. Essa operação é enquadrada no comitê de crédito e aí depois vai para a análise do projeto.
E aí aprova-se na diretoria, se contrata e se começa o desembolso para o projeto. E aí a gente acompanha o cronograma físico-financeiro de implementação desse projeto. Aqui é o tipo de garantia. Muitos me perguntam, que garantia a gente pode dar para o projeto? Então, normalmente são garantias reais, né? Alienação fiduciária, hipoteca. Normalmente, hipoteca nesse setor é difícil. E a questão dos sistemas também é difícil de dar em garantia física. Ou garantia pessoal, ou fiança bancária. Garantia real também, dependendo do crédito, do risco de crédito, a gente pega recebíveis, né? Com as companhias estaduais de saneamento que têm um rating bom, a gente pega a questão da alienação, pega o fluxo dos recebíveis das companhias, um percentual desses recebíveis, né? E aí entra numa conta centralizadora, vai para uma conta vinculada, tem uma conta reserva e uma conta vai para a conta movimento se tudo estiver correndo bem. E aí, quando a gente pega esse tipo de garantia, a gente estabelece covenants financeiros de dívida onerosa líquida sob EBITDA e EBITDA sob serviço da dívida, quando é esse tipo de garantia. E aí a gente pega vinculação de recebíveis e tem que ter um prazo superior aí de 5 anos. E a gente pode ter questão de limitação de distribuição de dividendos, a gente pode obrigar que, caso não cumpra os covenants, não possa distribuir dividendos. Então, a gente também coloca esse tipo de limitação de distribuição de dividendos. E aí são os desafios e perspectivas do setor, né? A quantidade brutal aí que a gente tem para investir, né? O Plan SAB está sob revisão. Esses números todos são base de 2012. Você tem muito para investir, 182 bilhões em água, 182 bilhões em esgoto, para aumentar aí as metas de atendimento de serviço, né? E aí, como a gente atua no modelo vigente, dada a questão fiscal, né? A gente tem uma questão fiscal federal, em todos os níveis, que não tem mais recursos abundantes do nível do orçamento público para poder fazer esses investimentos, né? E aí você tem os diversos arranjos possíveis para você fazer esses investimentos. Como eu disse anteriormente, né, as companhias estaduais de saneamento, que estão aqui no meio, as SESBs, são o que mais atende a população em termos de água e esgoto, né? As autarquias, empresas municipais, né, são entre 22% e 22% em água, 29% de esgoto, e as empresas privadas é uma parte muito pequena aí desse serviço. E aí o banco lançou um programa para ajudar na estruturação de modelos de negócio. E aí o banco não está fechado em nenhum modelo de negócio. A gente teve assinatura aí com 18 estados, né? E aí o modelo pode ser qualquer tipo de modelo que é adequado àquele estado e àquela situação daquele estado e daquele serviço naquele estado. Mas o interesse é que seja com uma minimização aí de necessidade de recursos públicos, né, por conta da questão fiscal. Então, a gente vai olhar aí, né, a questão da qualidade atual do serviço de água prestado, de esgoto, a densidade demográfica, o espaçamento dos municípios, o perfil dos municípios concedidos, o nível do tarifário praticado e a capacidade financeira de investimento da companhia estadual, né? E o prazo esperado por universalização. A gente sabe que, por mais que tenha dinheiro nesse setor, você não consegue acelerar muito a questão da universalização, porque você não vai conseguir quebrar uma cidade inteira para fazer a questão das redes. Então, você tem uma inércia aí e você tem um tempo para fazer isso. O mais importante é a implantação de modelos sustentáveis e que a gente procura não canibalizar a expansão de serviço em outras regiões. É um xadrez complicado, é uma forma complicada, mas a gente quer maximizar o serviço sem inviabilizar alguns municípios. A gente está tentando essa maximização junto com os estados. Então, 18 estados aí já confirmaram interesse em concessões e parcerias com iniciativa privada, e aí o objetivo é desenvolver projetos para a realização de investimentos em abastecimento de água, buscando a universalização desse serviço nos estados. E aí isso vai ser de comum acordo com os estados, né? Em que estágio que a gente está, né? Já teve essas 18 cartas firmadas e no dia 9 de novembro a gente lançou um edital público de pré-qualificação técnica e jurídica
para fazer esses estudos e estruturações. Esse edital vai estar aberto por 12 meses, mas a gente já pretende, no primeiro trimestre do ano que vem, começar com os editais para contratação para os casos específicos. Aqui é o novo portal do banco, várias informações que eu passei aqui para vocês, o edital, está tudo disponível lá, perguntas e respostas, toda a parte de financiamento da linha de saneamento ambiental, e aqui os telefones de contato. Obrigada. Bem, agradecendo a exposição